Meu pastor? Assim, algo para o senhor falar aí, como que foi, assim, para o senhor receber o bendito acontecido, para a gente deixar registrado aqui para todo mundo Amém. que me pergunta, como que foi o incêndio, como é que o senhor recebeu esse momento específico de outras, né, outras experiências que a igreja teve, Isso. mas acho que essa, Essa para marcou quem muito. conhece a tenda, né, marcou É. bastante. Na verdade, eu sempre falo que literalmente nós somos a igreja do fogo, porque a igreja queimou, né? Mas para a gente entender isso aí, eu te falei que a gente teve 3 construções na igreja, né? Que foi a primeira A gente estava no largando a terceiro, né? tenda 1, largando a tenda 2 E essa e agora largando a tenda 3, né? Em 2018, eu tive uma profecia, né? Falando que eu ia construir uma nova casa. Na verdade, eu estava muito cansado. Eu sempre gostei de construção. Quem me conhece sabe disso. Eu sou um cara... Até a pastora diz, olha, tu é para ser também arquiteto, né? Construtor. Eu sempre amei, assim, com muito detalhe, né? Ter uma igreja confortável, uma igreja bonita. Só que eu nunca abri mão do espiritual, né? Eu acho que, além, mais do que isso tudo, é o espiritual, né? A palavra, o alimento, o princípio. Mas, quando você une os dois, é maravilhoso. Então, em 2018 eu tive essa profecia, e aí em 2019 eu tive a mesma profecia sobre uma nova construção de uma casa que eu ia fazer, só que eu estava muito cansado. E aí Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar no momento que a gente está assim, meio sem fé, sabe? E aí Deus levantou, né, o Brana, né? O Brana, advogado Brana, irmão da nossa igreja. E ele incentivou, ele disse, olha, pastor, ele sabia do meu sonho de construir, de aumentar a igreja. Disse, pastor, eu vou te ajudar. Digo, sério, Brana, vou te ajudar. E aí ele correu atrás de arrumar uma pessoa para fazer a estrutura, né? Estrutura de ferro. Porque hoje para construir é muito caro, né? Muito caro. O que acontece? Ele arrumou a pessoa e a gente começou a construir, mas bem devagar. O nosso desejo era construir em 3 anos, né? O segundo alargando a tenda, que foi a igreja que queimou, a igreja antiga, nós passamos 3 anos para construir ela. Então, como agora o desafio era muito maior, eu digo, não, vou botar menos 3 anos, podia chegar até 5 anos. já vai ser um milagre. Vai ser um milagre. E aí a gente começou a construir, né? Começamos a fazer as tesouras. E aí, na terceira tesoura, a gente não tinha mais dinheiro para fazer. Né? Aí a gente pedia, os irmãos estavam dando oferta, só que é uma oferta muito simbólica, né? E aí o sonho nosso era muito grande pelo pouco dinheiro que a gente tinha. E aí foi quando aconteceu a questão do fogo, né? Foi dia 18 de março de 2022, né? Era uma sexta-feira, a gente estava comprando material para a terceira tesoura. Só que a gente não tinha o dinheiro todo. Né? Era a tesoura, né? Tesoura mesmo. Eu não tinha o dinheiro todo. A gente ia comprar ali um material que desse assim, quase para fazer ela, né? Aí a fé para entrar mais dinheiro e fazer o restante e montar a tesoura. Aí nós estávamos lá comprando e teve um discípulo nosso lá falou assim, pastor, como é que a gente vai construir essa igreja se a gente não tem dinheiro nem para comprar a tesoura aqui? Eu disse, irmão, Deus proverá. Amém. Aí nós compramos, pedimos para o cara levar o material e fui para casa. Já era meio-dia, eu disse para o pastor Icro, né? Icro, fica aqui, eu vou em casa descansar, comer, depois eu volto. Aí o Brana também, né? A gente foi. Quando foi assim, mais ou menos 1h da tarde, quase 2h, a igreja pegou fogo, né? Porque o pessoal que estava soldando, o pingo da solda entrou na estrutura velha, né? E lá tinha uma esponja que a gente colocou, que era bem antiga na época. De isolamento. Isolamento. E a gente não sabia que ela era inflamável, entendeu? E aí o pingo dela pegou fogo e foi assim, mais ou menos 10 minutinhos para queimar tudo, né? Tu viu como é que ficou, né? Sim. Parecia que foi soltaram uma bomba. Chegar. Tinha um discípulo, um diácono, né, que ele estava chegando e eu cheguei após. Aí soltaram uma bomba assim, acabou com tudo, né? Então eu estava em casa e aí eu estava deitado. E o telefone tocando, deitado. Quando eu olho pro telefone, olha, eu tinha mais de 50 ligações. Eu digo, aconteceu. Eu deduzi que aconteceu alguma coisa na construção. Quando eles ligaram, eu atendi o telefone na hora, eu disse, pastor, a igreja está pegando fogo. Na hora que o pastor Igor falou isso para mim, irmão, no meu coração, Deus falou assim, esse é o meu sinal para vocês. Então, eu fiquei muito tranquilo. Quando eu cheguei lá, um monte de gente chorando, os irmãos chorando, disse, pastor, acabou com a nossa igreja. Não, a igreja somos nós. O templo queimou, mas nós somos a igreja. Eu cheguei, estava já o bombeiro terminando,
Aí o bombeiro olhou para nós assim, naquela hora Deus falou com a gente, a pastora Ivana estava do meu lado assim, e ele falou assim, olha pastor, queimou tudo, mas a estrutura está intacta. Aí Deus começou a falar com a gente. Deus falou assim, olha, eu estou fazendo uma mudança, uma purificação na igreja. E aí, claro, quem é espiritual entende o que Deus está fazendo, né? Não é por acaso queimar uma igreja. E eu acredito que em Rio Branco, nenhuma igreja aconteceu isso, de pegar fogo de verdade. Tudo. Tá? Então, e ali Deus falou com a gente, né? E aí a gente... E eu vi que naquele momento ali, no dia da queimou a igreja, quem que estava aqui em Rio Branco? Estava o presidente Bolsonaro. Então todas as atenções estavam para o Bolsonaro, presidente. Então não teve nem um jornal lá, não teve nada. E na época que queimou, a Rulino ficou debaixo de uma nuvem negra, né? Então assim, de plástico, de muita coisa que queimou. E assim, Deus preparou tudo. Quem conhece lá, estava chegando a cortina de fumaça na rotatória. A rotatória ali, do mercado, para quem não conhece, foi a hora que eu fui chegando, a cortina de fumaça cobrindo as casas. Então, assim, quem olhava para a tenda disse, agora acabou, né? Acabou a igreja, né? Para se erguer, como é que ia se erguer aquela igreja, né? E a gente estava na construção. E aí, como eu te falei, Deus falou comigo que aquilo ali seria o sinal dele. E aí a gente chegou lá, quando foi no domingo, a gente se reuniu todo mundo, você estava lá, né? E a gente viu uma unidade na igreja. Ainda teve rede à noite, rede de mulheres lá no Esperança, não foi? No mesmo dia do incêndio, as mulheres ainda fizeram a rede. Aí muitos pastores ligaram para mim, pastor, estou muito triste, pastor, como é que está seu coração, meu irmão? Eu estou alegre, meu coração está em paz, Deus falou comigo, entendeu? Aí tem um discípulo nosso, que é o pastor Jorge, né? Ele gravou, né, o incêndio lá, e na época eu fiquei chateado com ele, até sabe disso, porque eu disse, Jorge, meu querido, a gente grava coisa boa, né? Passar para a internet e tal, não coisa ruim. E aí aquela gravação dele chamou a atenção de muita gente aqui em Rio Branco. E aí começou o milagre de Deus, né? E fora, né? De fora. Então foi assim, de dentro, os irmãos que davam, né, uma oferta pequena começaram a ofertar uma oferta grande. E de fora, as pessoas começaram a ofertar também, pessoas que a gente nem conhecia da igreja, né? Nós tivemos quase 200 mil de oferta só de pessoas de fora, né? Fora os irmãos da igreja. Então nós conseguimos levantar a igreja menos de um ano, e nós tivemos mais uma profecia de Deus, que Deus falou que nós ia construir menos de um ano a igreja, aquilo que a gente ia construir em 3 anos, que era o nosso propósito, né? Então, ali menos de um ano nós levantamos a igreja, fomos para dentro dela, com 1 ano e 7 meses mais ou menos, nós inauguramos a igreja, uma igreja com um patrimônio tão gigantesco daquele, né? Uma igreja bem bonita, tudo que estava no nosso coração, nós conseguimos fazer na igreja, com a galeria e tudo mais. Então, toda a honra, toda a glória ao Senhor. Então, nós saímos da cinza. O que a gente tinha lá na tenda global, que era a tenda sede, o que a gente tinha lá era só coisa queimada, escombro. Só isso. E nós saímos ali de uma igreja pequena para uma grande igreja, e as pessoas passaram, como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu disse, irmão, é a misericórdia de Deus. Deus, ele cumpriu com a sua palavra. Glória a Deus, foi uma loucura. Foi uma loucura. Mas aí a construção não foi uma coisa fácil, né? A gente lutou muito ali, foi batalha dia e noite construindo, trabalhando com muita gente. Mas, Osiel, meu filho, não faltou dinheiro. Para quem estava querendo comprar um material de uma tesoura. É o apóstolo Valdir que diz que se Deus aponta, ele paga a conta. Ele paga a conta, é verdade. Valdir, se Deus aponta, ele paga a conta. Então foi muito milagre. E aí nós saímos ali, construímos a igreja, e está aí hoje a tenda, graças a Deus, né? Mais uma vez, Deus nos superou. Foi bênção de Deus.